muito especial ao Dr. Salvador Pérez e às suas amáveis palavras, que me deixam aqui com uma grande responsabilidade, não é? De vos contar um pouco da pré-história da Arrábida de uma forma que não seja excessivamente maçadora, entusiasmante. Vou tentar fazê-lo e vamos já começar com a primeira imagem. Só queria perguntar, Ana, isto é um computador pré-histórico? Com esse isso. Quase, não é? E o que é que eu tenho que fazer para isto dar? É só ir, é só clicar. 8 minutos mais. Estou no limite. Muito bem. Então, ok. Eu normalmente falo sentada, os que estão lá atrás, mas acho que nos vemos todos bem. Ora bem, a pré-história da Arrábida é esse tempo todo que está aí nessa barra do tempo, e no eixo das ordenadas nós temos os critérios de desenvolvimento económico-social das sociedades pré-históricas. A evolução de cada uma das regiões é específica e própria. A evolução da ocupação humana, mesmo a mais remota, na Arrábida e na Península da Arrábida em geral, é, portanto, específica desta região. E também a evolução das sociedades humanas no tempo não é uma evolução linear, nem contínua, nem desprovida de acidentes de percurso. Como podem ver, nesse esquema, nessa faixa vermelha, que atravessa o tempo que nós vamos atravessar, exatamente, há momentos altos, momentos de apogeu, e há momentos baixos, momentos depressivos, momentos, enfim, um pouco como aquele que nós estamos agora a viver, críticos. Mas o trabalho do arqueólogo, que é um trabalho, que é um ofício que envolve sempre a paixão, a curiosidade intelectual, um pouco como o trabalho de qualquer investigador, claro. O nosso papel é um bocadinho tentar encontrar as chaves para abrir o passado, as cortinas do passado, penetrarmos nessas sociedades antigas, entendermos como é que elas resolveram os seus problemas e criaram os seus futuros. Porque foi da criação dos futuros sucessivos destas sociedades que nos antecederam que, no fundo, depende de nós estarmos aqui hoje. E, portanto, podemos dizer que foram populações sonhadoras, vencedoras, que construíram o nosso estado hoje, o nosso tempo. Saibamos nós também construir futuros com viabilidade e, sei lá, daqui a 2000 anos, estar alguém a conferenciar e a tecer-nos largos elogios porque soubemos superar as dificuldades, encontrar as boas soluções e construir o futuro. Eu quase poderia fazer a minha conferência com este esquema, mas não vou fazê-lo. Vou mostrar bonecos mais vistosos, mais bonitos. Mas a nossa história começa sensivelmente há 500 mil anos. 500 mil, 400 mil anos. No Paleolítico Inferior. Quando um ou dois bandos, enfim, muito pouca gente, tem que imaginar grupos muito pequenos de caçadores-recoletores, pertencentes a um Homo erectus, talvez um Homo antecessor, como os que apareceram em Burgos, que ocuparam um bocadinho da Península de Setúbal, já vamos ver qual. Depois, estas sociedades evoluíram positivamente, não é? Até se atingir um pico de desenvolvimento no Paleolítico Médio, há cerca de 60 mil, 40 mil anos. Depois, a nossa região é como desabitada. Não sabemos o que é que acontece, não há Paleolítico Superior. E a partir, outra vez, há 10 mil anos, começamos a ver a história e a ocupação humana a densificar-se. E temos aquilo que os arqueólogos chamam o epipaleolítico mesolítico,
com uma fase de desenvolvimento que atinge o seu pico a quando da Revolução Neolítica e depois de novo o fosso, a crise do Neolítico Médio. Mas, de seguida, a superação da crise, com a segunda Revolução Neolítica. E, de novo, no terceiro milénio, não o nosso terceiro milénio, mas o terceiro milénio antes de Cristo, Cal BC, como nós dizemos, temos outra vez um momento de grande desenvolvimento, de floruir. Bronze final, desocupação, crise instalada. Bronze médio, desculpem, crise. Bronze final, de novo, o desenvolvimento económico-social e cultural e a abertura da Península de Setúbal à civilização, à cidade, ao comércio com o Mediterrâneo Oriental. Estamos a entrar na história quase, na proto-história. Mas na proto-história quase entrar na história. É esta, em traços largos, a evolução da ocupação humana da Rábida. Vamos ver bonecos. Isto é só onde é que eu tenho que... Não é ali. Portanto, ok. É aqui? Não. É no Enter, ok. No Enter, só. No Enter. E aqui está uma imagem conhecida de todos, a Península de Setúbal, esta magnífica Mesopotâmia entre o Sardo e o Tejo e com a Cordilheira da Arrábida, que é uma cordilheira notável porque é realmente muito pouco extensa. Ela tem apenas 35 km de comprimento por 6 de largura, mas é, como Orlando Ribeiro, o grande estudioso da Arrábida, disse, é um museu, um verdadeiro museu de formas estruturais. Está assinalada precisamente, e no fundo é esta cordilheira que define, que dá identidade geológica, geográfica à Península de Setúbal. São textos de Orlando Ribeiro. Não vamos falar na gênese da cadeia da Arrábida, porque então tínhamos que recuar muito mais, mas fiquem só com a ideia de que houve duas grandes fases. Uma primeira fase orogénica há cerca de 120 milhões de anos e uma última fase, já no Miocénico, há cerca de 11 milhões de anos. E são estes eventos orográficos e tectónicos que põem cá fora, não é, a nossa Arrábida. A Arrábida é constituída por 3 alinhamentos paralelos de anticlinais. Há um anticlinal que está quase todo dentro d'água, numa fossa abissal. Desse anticlinal sobra apenas ali a Serra do Risco e é o que está assinalado. Depois, há uma segunda linha. Nesta primeira linha de anticlinais temos 2 baías estruturais muito interessantes, que são o Portinho e Sesimbra. Porquê é que eu digo que são 2 baías estruturais? Porque são baías que resultaram de tectónica e não de processos erosivos. Segunda linha de anticlinais, e aí temos aquilo que as pessoas identificam com a Arrábida, que é o anticlinal do Formosinho. E que é apenas, não é, um dos anticlinais da Cordilheira no seu conjunto. Terceira linha de deslocações. É este conjunto de serras que engloba a Serra de São Luís, a Serra dos Gaiteiros, que se ligavam à Serra do Louro. E a erosão abriu esse grande vale, que é o Vale dos Barris, o Vale do Alcube. Cá está, esse grande vale. E, portanto, em boa verdade não é um vale, é uma depressão aberta ortosinclinal, que é uma depressão aberta pela erosão e não propriamente por um curso de água, mas não interessa, é conhecido por vale, é uma depressão. E o que vem lá no fundo é realmente aquela costeira, que é um relevo fantástico, mas é um relevo já erosivo, foi muito ocupado durante a pré-história. A serra também no seu interior tem formas fabulosas, sobretudo então nas grutas da região de Sesimbra, do Frade e do Zambujal,
e estamos a falar aqui de uma geologia cárcica, que tem a ver com a circulação do carbonato de cálcio, a sua dissolução e reposição nestas formas fantásticas. A vegetação, que é, digamos, um dos aspectos mais marcantes da Arrábida, e de facto talvez só a Córcega se assemelhe em termos de vegetação à riqueza florística e vegetal em geral do coberto da nossa serra, porque aqui temos quase todas as formas de coberto vegetal que podem aparecer num clima mediterrâneo, num clima supramediterrâneo. Temos, antes de mais, a floresta esclerófila climácica, que é aquela que todos sabem que se situa no Vale do Solitário, mata coberta, mata do Vidal. Isto é uma imagem da mata coberta, com o carvalho português, o Quercus faginha, que são essas árvores de folhinha clara, verdinho claro, são carvalhos lindíssimos, que têm a particularidade de só perderem a folhagem numa pequenina parte do ano. Não chega ali a um mês. São chamados carvalhais marcescentes. E além disso, temos o Acer mospeçulano, além disso temos a azinheira, temos o medronheiro com porta arbóreo, que é uma coisa notável, nessas matas climáticas e realmente excepcionais, porque supramediterrâneas e sem paralelo hoje noutras regiões do Mediterrâneo. O subbosque destas matas é riquíssimo em termos florísticos. Mostro-vos o folhado tão cantado por Sebastião da Gama, o lentisco, o carrasco, e depois as outras formações vegetais regressivas, quer dizer, menos exuberantes, porque se localizam em encostas mais expostas, mais ventosas, com solos menos desenvolvidos, e assim temos esta vegetação, o chamado maqui, que é uma vegetação muito cerrada, sobretudo constituída por carrasco, e temos depois, desde o maqui até à vegetação rupestre, que está ali assim, naquelas bancadas rochosas, já sem solo. Nós podemos ver perfeitamente a rocha, portanto, temos uma vegetação já residual e rupestre. Mostrei-vos isto tudo para dizer que todos estes ecossistemas foram utilizados pelas sociedades humanas do passado. Todos eles. E hoje nós pomos esta questão. Se a Arrábida estivesse a ser utilizada de uma forma, com uma gestão obviamente controlada, mas com rebanhos, com agricultura, nós talvez não tivéssemos o problema, o flagelo dos fogos estivais, que bom, a Arrábida acumula uma biomassa brutal, e não há forma, quando chega o verão, com as temperaturas que existem aqui, no Mediterrâneo em geral, um vidro partido, quer dizer, qualquer coisa mínima é o suficiente para atear um incêndio. E aquilo tem ali biomassa que nunca mais acaba por queimar. É necessário repensar muito isto, voltar a pensar a Arrábida e voltar a devolver a serra ao homem, ou o homem à serra, é indiferente. Mas é necessário encontrar formas de intervir, de gerir ativamente a serra. Porque todos os ecossistemas que hoje existem na Arrábida são ecossistemas já intervencionados pelo homem. Não existem ecossistemas naturais no sentido rigoroso do termo. Todos eles têm intervenção humana. Portanto, é necessário pensar nisto. Se tivermos uma vegetação em mosaico, na altura em que isto era, tinha gado, tinha pastoreio, fazia-se carvão vegetal,
o fazer o carvão vegetal era importantíssimo, porque o excesso de matéria orgânica, os troncos partidos, etc., tudo aquilo ia ser objeto de uma reelaboração e, portanto, havia ali um equilíbrio, desde o prado até à floresta climática, havia todo um equilíbrio de formas vegetais que, no fundo, reduziam esta acumulação excessiva de biomassa. De um modo geral, a serra é um espaço centrífugo para uma ocupação direta, uma ocupação in situ, porque há um enorme fator limitante, que é a falta de água superficial. A água corre a grandes profundidades, formando aquelas grutas, como viram, nomeadamente, e, portanto, ainda hoje, não é, os principais aglomerados urbanos localizam-se na periferia da Cordilheira. E então, há 500, 400 mil anos, tínhamos ali assim, para os lados dos Pechels, estão a ver, para o oeste de Sesimbra, é nessa zona que se localizam os vestígios mais antigos da presença humana na Arrábida. Eram praias, hoje são praias levantadas, que foram frequentadas por estes seres humanos, talvez, como eu disse, pelo Homo erectus, produzindo indústrias muito arcaicas, indústrias de tipo levaiense. Não esqueçamos que o Homo antecessor está datado de 900 mil, 800 mil anos, portanto, esta data que aparece aqui é uma estimativa, é uma hipótese, porque nós não temos datações diretas para afirmar que são 500 mil, ou são 400 mil, ou são até 300 mil anos. Mas este é o Paleolítico inferior que temos na Arrábida, muito restrito, só ali à zona do Cabo Especial. Poderiam viver um pouco como se mostra aqui nesta reconstituição. Mas é no Paleolítico Médio que este espaço começa a ser realmente habitado de uma forma, poderemos dizer, com alguma densidade. E o que é mais interessante é que o núcleo central da serra é ocupado e as margens dos estuários, dos dois estuários também. No núcleo central da serra, a ocupação ocorre em grutas e abrigos e junto dos estuários em acampamentos de ar livre. Há uma jazida que é a Gruta da Figueira Brava, que é notável a nível mundial, porque deu mesmo vestígios de Homo de Neandertal. E o que é mais interessante é que este Homo de Neandertal parece ter encontrado na Arrábida uma situação de refúgio, porque permaneceu aqui até há 30 mil anos. Quando o Homo sapiens, a que nós pertencemos, já se tinha divulgado um pouco por toda a Eurásia há cerca de 40 mil anos. Portanto, estão a ver que o Homo de Neandertal terá sido empurrado, terá ficado em algumas situações de refúgio. Talvez por isso nós não tenhamos aqui, pelo menos por agora, Paleolítico Superior. A Gruta da Figueira Brava é uma notável associação faunística que torna esta gruta importantíssima a nível internacional, com faunas frias, vejam os mamutes, com mamute, com foca, com urso, depois com carnívoros que alternavam a ocupação do homem, que alternavam a ocupação da gruta com o homem, quando estes grupos estavam, por exemplo, onde é hoje Alcochete, não é? No sítio da Conceição, junto do Tejo, aqui viviam a pantera, o leão das cavernas, a hiena, etc. O nível do mar estava muito mais baixo do que atualmente, menos de 70 metros. Aquela imagem que nós há pouco vimos, da gruta da Figueira Brava, com as duas entradas a serem banhadas praticamente pelo mar, não existia. Existe hoje. Na altura, à frente da gruta, da entrada da gruta, desenvolvia-se uma extensa planície litoral,
onde este grupo humano caçou, nomeadamente o cavalo, o rinoceronte, o mamute, como estamos a ver ali no boneco, e todos reconhecerão a pedra da Anisha, não é? As indústrias, isto é mais para os arqueólogos, pertencem a um mochirense típico, não vamos falar nisto. E, como vos disse há pouco, Paleolítico Superior, por enquanto, 0. Será que, de facto, o Homo de Neandertal estava tão bem adaptado à Península de Setúbal e tão bem instalado? Bom, e sabemos que o Homo de Neandertal era um caçador extraordinário, não é? E tinha imensas capacidades físicas, inclusivamente para resistir ao frio. Estamos numa época fria. Será que essa ocupação estava tão estabilizada que ficou como uma ilha, digamos, em termos de dispersão, de distribuição do Homo sapiens, que ocupa toda a Península de Lisboa, vai para o sul, está muito bem representado no Algarve, por exemplo, e o que é certo é que aqui temos um vazio. Só depois dos frios glaciares do Würm, quando o tempo começa a melhorar, o clima começa a melhorar, dá 10 mil anos para cá, portanto, naquilo que os arqueólogos chamam o Epipaleolítico e o Mesolítico, a nossa região volta a ser ocupada. Portanto, temos aqui uma fase, vejam, entre 30 mil e 10 mil anos por preencher, de história por fazer. Mas voltamos a encontrar os vestígios da presença humana, a partir, como eu disse, de há 10 mil anos, quando, nessa altura sim, a Arrábida adquire o aspecto, mais ou menos o aspecto que tem hoje. Há pessoas que têm tendência a dizer que a floresta da Arrábida, que a flora, que a floresta e que as formações vegetais da Arrábida, não, as formações vegetais da Arrábida remontam ao início do Holocénico e, sobretudo, a 8000 BP, que é quando nós registramos o ótimo climático nesta latitude a que estamos. A temperatura chega a atingir 2 graus, em média, acima da temperatura atual. E o nível médio das águas do mar começa a subir rapidamente, ainda abaixo do que é hoje, mas começa a subir rapidamente porque há uma fusão das calotes glaciárias. Portanto, a Arrábida, nesta altura, então, sim, a partir de há 10 mil anos, como eu disse, e sobretudo há 8 mil anos, instala-se a floresta climática que nós hoje conhecemos e que estamos a preservar, não é? Com florestas, matas integrais.